Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos entrando no ar com Ponto Contra Ponto, um programa em que eu respeito a sua opinião, respeite a minha oposição, e nós estamos dando hoje continuidade ao nosso lançamento do livro do professor Wallace Armani, que traz para a gente de Moscou. Ele está fazendo seu doutorado naquela terra, está lá em Moscou, na Rússia, e vai falar conosco diretamente, junto com o professor Haroldo Lacerda, que vai estar aqui conosco também em debate. Daqui a pouquinho nós estaremos falando com os dois. Estamos aguardando aqui a entrada de ambos para que nós façamos, então, o início de nossa conversa. O livro que nós trazemos hoje é o Por uma Administração Socialista. Naturalmente, um tema extremamente pertinente ao momento que vivemos, de uma polarização política em todo o mundo, e não podia deixar de ser também no Brasil, em que o professor Wallace Armani, estudioso de longa data de todos os regimes políticos, ele que viveu em vários países, nós vamos fazer a apresentação dele daqui a pouquinho novamente, ele que é hiperpoliglota, estará falando conosco aqui em português, e nós estaremos conversando com o professor Haroldo Lacerda também. Estamos aguardando aqui a chegada dos dois, já estão aqui. Daqui a pouquinho nós tivemos aí um problema, na última apresentação do programa, perdemos o áudio, né? Quem está acompanhando conosco aí, nós perdemos o áudio de todo o programa, e até em virtude mesmo de estarmos falando com o professor Wallace Armani diretamente de Moscou, e naturalmente temos lá alguns inconvenientes com relação à utilização de plataformas ocidentais, e assim tivemos aí um problema por conta da entrada dele aí no nosso Instagram, e nós hoje estamos aqui usando o recurso da tecnologia e gravando por outra plataforma, recuperando essa fala que vínhamos tendo ali a respeito de Por uma Administração Socialista. Professores Wallace Armani e professor Haroldo Lacerda já estão para chegar. Vamos permitindo aqui as entradas. O professor Wallace Armani já está aqui na fila de espera conosco. Vamos ver se já acontece de entrar rapidinho. Tomara que sim, hoje sem problemas de gravação. Já conosco o professor Wallace Armani. Seja muito bem-vindo, professor. Nos ouve bem? Ô, Rachid, boa tarde. Tudo bem? Ótimo. Já estamos te vendo aqui. Obrigado. Boa tarde no Brasil. Boa noite em Moscou. A gente continua no nosso papo aí com um fuso horário considerável, mas estamos aqui novamente continuando o nosso papo. Já tivemos uma interrupção indesejada aí na primeira edição, aguardando aqui o professor Haroldo Dias Lacerda, que trará para nós aí também a figura do debatedor, ele que trará suas contribuições, ele que é educador, e trará para nós aí suas grandes considerações a respeito do Por uma Administração Socialista, que é a obra do professor Wallace Armani. Vamos aguardar aí a entrada do professor. Estou aqui testando as câmeras. Lacerda. O senhor continua aí com a camisa da Gloriosa. Essa aqui é bonita. É CCCP, e nós falávamos aí de camisetas de siglas e de simbologia, né? O CCCP, que em bom português pode ser traduzido com o RSS, né? Explica para a gente aí, professor, já essa coisa É porque é em cirílico, que é o alfabeto que se grafa a língua russa. Essas letras, na verdade, elas são S, 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 R, que é a letra S 3 vezes e o R. Né? Como lembrar do grego, né? O R aqui é como se fosse Ró do grego, então é Soyuz Sovietski Socialistiski Republik. Soyuz, União. Socialistiski, das socialistas. Sovietski, né? Dos soviéticos. Socialistiski, dos socialistas Republik. Ou seja, na nossa língua seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perfeito. Que aí fica traduzido aí com a camiseta famosa também dos times, né? De URSS, né? URSS. Muito bem, está explicado aí de cara já. Professor Haroldo Lacerda, conosco ainda, aí na fila. Vamos aguardando. Eu estava aqui trocando de câmera porque eu estou usando a câmera do computador. Caso ela comece a falhar, eu passo para a câmera externa ali. Isso, nós vamos contrariando aí a tecnologia que tenta nos derrubar, mas nós permanecemos firmes aí, resistentes. Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu tô aqui hoje, eu também estou via notebook, deixando o celular de lado e mudando de plataforma, e a gente vai continuando tocando o bonde. Professor Haroldo, algum problema aí, meu querido? Está nos ouvindo? Já está nos acompanhando? Já está com o link.
Vamos aguardar mais um pouquinho. Já ele entra. É isso mesmo, a gente A está conversa de hoje vai ser uma conversa muito boa, né? Um muito assunto boa. que pouco discutido. O que eu até coloquei aqui, adiantando aí para o nosso público, o pessoal que nos acompanha, a gente tem um ponto contraponto, que é esse programa de opinião, e a opinião não é minha, a opinião é de cada um daqueles que acompanham, né? A gente tenta, nessa construção ou reconstrução da cultura brasileira que a gente assiste aí, desmoronar ao longo do tempo em virtude de várias questões, e uma delas é a questão geopolítica, né? Então nós consideramos isso. Olha, o professor Haroldo já está chegando. E a gente fala que esse programa tem 1 horinha de duração aí por semana, mas é um espaço de vida inteligente aí, para a gente poder discutir e debater. Olha aí o professor Haroldo Lacerda. Boa tarde, professor. Boa noite. Boa noite. O Wallace está aqui no Brasil, não precisa de fazer 2 furos. Nós já estamos com um fuso horário já difundido, ao contrário. Então, uma loucura isso aqui. Porque da última vez a gente conversou tanto e tão bem, e aí nos podaram o som, né? Assim que o professor Wallace Armani entrou, e aí a diferença do fuso horário e da localidade não contribuíram para isso, né? Mas a coisa fluiu. E nós vamos continuando esse papo aqui hoje, falando da obra do professor Wallace Armani, né, por uma administração socialista. E a gente fazia considerações aqui, antes da sua entrada, professor Haroldo. Eu queria reapresentá-los aqui para o nosso público, professor Wallace Rocha Armani, que é doutorando e mestre em Sociologia Política pela UPERJ e UCAM, e realiza estágio doutoral no Instituto de Filosofia da Academia Russa de Ciências, em Moscou, como bolsista do PDSE e da CAPES. É também bolsista do doutorado pela CAPES, pesquisador membro do NUCLES, que é o Núcleo de Estudos das Américas, da UERJ e de Nepolis, Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Política e Econômica, da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, diretor-geral da Wallace Armani, Centro de Idiomas e Outros Estudos, CIOE, e editor-geral da editora Simulacro, autor de várias obras ficcionais e não ficcionais. Professor Wallace Armani, seja muito bem-vindo. Obrigado por conosco. Muito obrigado, Rachid. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rachid. Boa noite, Haroldo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tivemos aí um travamento já na nossa linha. Professor Wallace, está ouvindo bem? Está ok? Sim. Vocês não me ouviram? Eu falei. Nós não te ouvimos. Deu uma travada aí. Estranho. Então, boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Principalmente o Haroldo e o Rachid, que a gente já se conhece de longa data aí. Já participamos juntos desse mesmo programa. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal hoje. Pois é, a gente continua tendo um pique aqui de áudio. Só repete aí para a gente, por favor, pessoal. Você falou aí da nossa, dando boa noite e sumiu. Olha que coisa, hein? Eu estou usando o computador, quer dizer, em teoria era para estar funcionando bem, não sei. E eu agora estou toda a política, que eu estou com 3 linhas aqui de internet. Estou usando a Starlink, estou usando a fibra e estou usando dados móveis. Tentando fugir de problema. Não tem erro, né? Agora está contínuo, está legal aí agora. Mas muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade de voltar conosco para essa complementação do nosso debate iniciado aí na primeira parte do programa. E a gente queria muito te agradecer, dizer que é um prazer tê-lo conosco nessa nossa luta por manter uma cultura, uma informação inteligente uma vez por semana aqui no Ponto Contra Ponto. Muito obrigado. Eu é que agradeço bastante, na verdade. Professor Haroldo Lacerda, que é o nosso convidado de hoje, na condição de debatedor, ele que começou os trabalhos conosco na primeira fase dessa apresentação. Professor Haroldo Lacerda, que é desenhante, e ele vai falar para a gente aí dessa denominação que ele mesmo traz, é doutorando em Gestão de Conhecimento pela Universidade FUMEC, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Artes Visuais também pela Universidade Federal, atualmente está professor do curso de Pedagogia Semipresencial da Universidade FUMEC e da pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia na PUC Minas. Professor Haroldo Lacerda, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Rachid, pelas suas palavras. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Muito bem. De tudo que você colocou, o mais importante aí é a minha situação na prática do desenho. Eu sou um desenhante acima de tudo. E fala para a gente como é que é isso de ser desenhante e não desenhista. É uma qualidade, é uma palavra que, para mim, atende melhor o fato de que é um processo em gerúndio, está acontecendo. Eu sou desenhante. Perfeito. É fixo. E é uma
é uma marca de produção. Eu sou, antes de tudo, um libertário. Muito bem, muito bom. Eu não sigo esse padrão. O mundo da produção da arte, ele está muito contagiado por aquilo que o meu querido amigo Wallace denuncia, por uma administração científica do processo artístico, do mercado de arte. O mercado de arte é uma excrescência, sabe? Eu acho que é o fim do mundo. Falar mercado de arte talvez seja até um paradoxo, né, que a gente faz. Mercado de arte não poderia existir, a arte não é precificável, né? A gente tem a arte como sendo uma acontecência, né, e não uma mercadoria posta, terminada e pronta para poder ser nivelada por padrões, seja de moeda, seja de valor, não é isso? Passa por isso. O mundo em que, de uns séculos para cá, tudo tende a se tornar mercadoria. Essa é a parte que nos interessa discutir hoje. Porque tudo vira mercadoria, até o ser humano, até as nossas ações no mundo. Claro, claro. E essa precificação tem tudo a ver com capital, capitalismo, e a gente vai falar disso aqui. Olha, eu queria aproveitar e aqui fazer recorrente a nossa fala na etapa passada, da introdução que eu preparei nesse nosso trabalho, dessa divulgação dessa obra, que considero importantíssima, inclusive para o nosso momento político, esse ano que temos, inclusive, eleições gerais no Brasil, a gente falar, né, que por uma administração socialista não é um manual técnico nem um tratado moral. É uma convocação à insurreição organizativa, são palavras do professor Wallace Armani, uma contribuição militante para a construção de um novo modo de organizar o mundo do trabalho, não para a eficiência, não para o progresso burguês, não para o sucesso individual, mas para a libertação histórica da humanidade do jugo do capital. Que esse livro não seja apenas lido, mas apropriado, estudado e posto em prática nos espaços reais de enfrentamento. Que sirva não a crítica inofensiva, mas a luta efetiva por uma nova hegemonia de classe, que é o último parágrafo da apresentação dessa obra belíssima do professor Armani. Professor Armani, por essa introdução, eu gostaria que você fizesse para a gente, óbvio que nós temos o livro à disposição aí para aquisição nas plataformas, a gente vai falar que depois disso só vai fazer aí o relato a respeito da própria editora, que é importantíssimo a gente falar, né? E eu quero que você faça essa apresentação da editora, mas eu queria que você pegasse isso como um mote para a gente falar da obra como um todo e depois dissecarmos aí pelos capítulos os temas abordados, e isso aí, ó, tá aí o professor Haroldo exibindo a nossa capa, muito bem, por uma administração socialista que vai fazer o pé do nosso debate aqui hoje. Professor Wallace Armani, por favor, considere para a gente aí essa introdução. Pois bem, na verdade, esse livro nasce de uma necessidade de entender inicialmente, como que as academias, não só no Brasil, mas mundo afora, lidam com essa disciplina, né, com essa ciência social aplicada, desenvolvida lá no início do século XX, chamada administração, e que ela toma ares mais detidamente a partir dos anos 90, ela toma ares de uma gestão, e uma gestão que passa a se infiltrar em todos os níveis de sociabilidade e em todos os níveis dentro da esfera, seja ela pública ou privada, a vida exposta e a vida não exposta, pensando numa vida doméstica, né, reservada aos nossos lares e às nossas famílias, ou seja, uma administração / gestão que passa a assumir um controle por meio de métricas, por meio de planilhas, por meio de controle, por meio de, principalmente, visar ao lucro e fazer com que todos nós sejamos sujeitos, sejamos instituições essas, como as escolas de nível de ensino em nível de base, as escolas de nível superior e de pós-graduação, as instituições religiosas, independentemente das denominações às quais elas pertençam, sejam elas cristãs ou não cristãs, eu coloco todo mundo no mesmo balaio, o sistema prisional e as penitenciárias, as fábricas, os sindicatos, os partidos políticos considerados burgueses ou não,
as associações de bairro, as associações culturais, as associações de profissionais que tenham uma aptidão comum, ou seja, toda e qualquer tipo de instituição que a gente consiga entender e imaginar em nosso mundo dito civilizado, contemporâneo, essa administração, enquanto uma ciência social aplicada, na minha visão, desenvolvida para gerar o lucro e fortalecer, de fato, pequenos estratos da sociedade mundial, né, que a gente chama aí desde o século XIX de uma classe capitalista, classe burguesa, lá identificada por Marx, e que faça com que todo mundo que viva sob essas diretrizes, sobre essas métricas, trabalhem e vivam simplesmente em função da obtenção, da geração de monopólios, da geração de exploração e, principalmente, da produção irrefreada do lucro, esse lucro acima de tudo e acima de todos, né? Ou seja, o lucro, ele passa aí a assumir um patamar que, em séculos anteriores ao nosso, poderiam ser considerados uma divindade. Então, a gente vê como que vocês comentaram agora há pouco da questão das mercadorias, né, e a arte enquanto mercadoria, por exemplo. Ou seja, em uma sociedade capitalista, tudo se torna mercadoria. Então, a arte não está fora dessa sociedade, ela não é endógena, ela está dentro. Estando dentro, ela também vai sofrer esses mesmos processos. E aonde que a administração / gestão entra? No processo de automatização disso, da dinamização e da geração, da criação de parâmetros, né? Então, a arte se enquadra nisso, a religião se enquadra nisso, a produção de políticas públicas se enquadra nisso, porque no meu livro eu identifico também que não só as empresas privadas, de capital aberto ou não, se enquadram nesse sistema de gestão. Vide que, como você mesmo mencionou muito bem, esse ano é um ano eleitoral no Brasil, e nós temos, por exemplo, uma eleição, entre outras coisas, uma eleição para governador, em que provavelmente, em todos os estados da federação, nós vamos encontrar aí pelo menos um candidato forte que vai falar que ele não é político, que ele é gestor. Isso acontece nas prefeituras, isso acontece também na presidência da República, que a gente vai ter aí um cenário de pessoas que, pelo menos um deles vai falar que é gestor, e esse é o quadro que eu tenho desenhado para poder tentar inserir essa crítica contundente a todo um modo de produção que a gente identifica como um modo de produção capitalista. Perfeito, professor. Eu queria pontuar aí, pegando da sua fala, e a gente dizer que, enquanto instituição, como o senhor citou, inúmeras delas, sensíveis aí a todo e qualquer ouvinte, qualquer internauta, independentemente da sua profissão, a gente remontou aí a um tempo das castas, a gente remontou aí um tempo das oficinas, das artes de ofício, em que as profissões foram sendo criadas, foram sendo trabalhadas. O senhor falou de uma palavra essencial, sindicatos, que naquele tempo são as classes produtivas associadas, em que as pessoas começaram a se organizar, e também citou outra coisa importantíssima, apesar de não dizermos, e o senhor não dizer especificamente de uma denominação, mas a religião, e aquela época nós podemos citar o cristianismo, em franca expansão do Império Romano, inclusive, né, sustentando a ideia de uma organização hierárquica, né, partindo inclusive do grande divino Deus, para poder fazer aí o monoteísmo, endireitar as pessoas aqui na Terra através de uma ordem, né? As ordens sacras, as ordens eclesiásticas. Nós temos aí a instituição da maçonaria, que vem e institui também um grão-mestre, e institui mestres, companheiros, aprendizes, numa organização para a construção do templo, e etc, etc. E até chegamos aos dias de hoje, e que esse modelo de administração hierarquizada, verticalizada, ela continua sendo dominante, e naturalmente os superiores, sempre donos do capital, dominando aqueles dono ou força de trabalho, né? E aí, por isso, o senhor citou, por último, a questão da arte está inserida nesse contexto
diário, social, independentemente de uma sociedade com 800 moradores, como hoje eu vivo em Conceição do Pará, num distrito com 800 moradores, em Bom Jesus do Oeste, ou uma megalópole como São Paulo, ou mesmo no continente inteiro e num país inteiro, e, enfim, no mundo. E o professor Haroldo podia nos brindar aí com suas considerações sobre essa questão final da arte e da educação também se rotularem e acabarem sendo padronizadas e rotuladas como uma mercadoria, né? Nós, professores, vendemos horas de conhecimento, os alunos pagam por horas de conhecimento, a escola se transforma também num modelo hierarquizado, com diretores, supervisores, coordenadores, professores e tudo, enfim, nós temos toda uma cadeia produtiva hierarquizada também na educação, e nas artes o que acontece aí com as grandes produtoras, né, com as grandes, seja de áudio, de vídeo, de som, de discos, e agora de streamings, e plataformas digitais, e livros, e etc., também submetem todo o povo a essa hierarquia, essa verticalização. Pessoal, Haroldo, suas considerações, por favor. Muito bem, obrigado, Rachid, por essa questão muito importante. A gente remonta à Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, 1988, e lá está pautado que a educação pública é um direito. Desse direito, nós tivemos, ao longo das décadas seguintes, estamos para completar 4 décadas dessa Constituição, esse direito ele foi paulatinamente transformado em mercadoria a ser adquirida por meio da presença, desde os anos 80, desse pensamento neoliberal, que tanto criticamos aqui por meio das colocações do Wallace, e mais além, quando nós tivemos agora exceções, períodos de exceções, em que nós tivemos ditadura civil-militar, tivemos o governo de extrema-direita protofascista no poder, desmontando todo o processo de qualidade da educação, de verba pública para a educação, para a saúde, a gente percebe que, nesse contexto, o desafio ético, político, estético dos professores, das professoras, tem a ver com a tentativa de remontar ao sonho freiriano, uma educação que seja construída, mediada pela ideia de educação libertadora. Nessa direção, em oposição a esse movimento que, com base, por exemplo, num documento que foi promulgado a toque de caixa pelo governo Temer em dezembro de 2027. No apagar das luzes do governo golpista do Temer, tivemos a BNCC sendo promulgada. Essa Base Nacional Comum Curricular, fruto de embate, de política pública, de debate entre vários setores da sociedade, mas feito de uma maneira muito menos democrática do que a discussão que foi feita em 98 para a homologação dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, nós tivemos uma BNCC que trouxe no seu bojo marcas profundas e contradições que remontam ao pensamento neoliberal. Se a gente não fizer nada, se seguirmos a cartilha, formaremos crianças e jovens na educação básica bons consumidores, mas não cidadãos críticos, atentos, criativos, que buscam a percepção do opressor em si para se libertar dessa opressão. É o pensamento do Paulo Freire. Se a gente não detectar o opressor que nos governa por dentro, por assimilação da ideologia da classe dominante, nós não poderemos atuar como cidadãos que buscam essa administração, essa visão, essa cosmopercepção que o Wallace traz de algo que leve sempre ao bem comum, a dignidade para toda a humanidade. É um sonho, é um delírio, mas eu não sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Muito bem. Uma desconstrução desse Estado falacioso que não visa o bem comum de toda a humanidade no Brasil, mas sim serve, por meio das leis, a uma classe dominante, que tem o poder econômico, o poder militar, o poder político, e acontecem excrescências absurdas, como essa revogação aí da dosimetria, na medida em que, por meio de truques legislativos, você tem aí a impunidade, uma busca de impunidade de cidadãos brasileiros que tramaram contra o Estado democrático de direito. Então, uma educação que não percebe isso como pano de fundo, ela é conservadora, ela não transforma,
ela não educa as novas gerações para assumir a cidadania. Se tivéssemos uma população formada politicamente no sentido filosófico, no dia seguinte daquela excrescência que aconteceu no Congresso, aquela votação em que se reduziu ali, que se revogou os vetos do presidente, você é do direito, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas na hora que você teve o barramento daquela continuidade da punição de quem pretendeu o golpe em janeiro de 2023, nós temos aí uma sociedade que, se não caminhar por meio dessa formação política das novas gerações na direção do Estado efetivo, democrático, de direito, da república, do pensamento republicano, democrático, nós caminhamos para uma sociedade cada vez mais perversa, mais desigual, mais racista, mais misógina, tudo que tiver de negativo nesses adjetivos aí. Perfeito, professor. Uma conexão entre arte e educação é porque a arte é uma ferramenta inútil na perspectiva capitalista, mas para quem trabalha com arte, vai sempre lidar com o pensamento de fronteira, com as tecnologias de ponta, tecnologias para a vida, sempre pensando na gestão do conhecimento prudente, para que a gente tenha uma vida digna para toda a humanidade. Eu estou com o Alice. Não podemos pensar menos em dignidade, questionar esse lucro, menos do que pensar no bem comum de toda a humanidade. É por isso que a gente luta na educação e usando a arte como instrumento. Perfeito, professor. Vou pegar da sua fala, inclusive, duas questões. A primeira que o senhor citou aí, Paulo Freire. Eu já queria dar o gancho para o professor Wallace falar, inclusive, da editora, que é Diálogos Freirianos, e aí vai nos dar uma linha da condição da própria editora, que traz essa obra aqui, a gente cumprimenta, mas também pegando o gancho que o senhor disse, da questão do que seria a utopia no campo artístico, no campo educacional, ou no campo desejável das ideias, né? E que, na verdade, se mostrou, ao longo do tempo, para aquilo que era freiriano no início, se mostrou uma distopia, né? Se mostrou a desconstrução da utopia, a perda do sonho e o avacalhamento, né, se pudermos dizer assim, do que era o ideário de uma nação inteira que se formou, que ainda é muito jovem, mas que há 100, 150 anos atrás, mais jovem ainda, se formou no calcanhar das ideias europeias, né? E que a gente tinha aí toda a pretensão que Tiradentes um dia disse que, se quiséssemos, faríamos disso aqui uma grande nação. E aí, professor Wallace, a gente falando de diálogos freirianos, de Paulo Freire, através de um modelo de educação que fosse sustentáculo do crescimento, do desenvolvimento da população, não como um ser consumidor, não como um ser de ter, mas como um ser de ser, né? Ou seja, poderíamos repensar um Brasil, para ficar num plano menor, através de não de uma utopia, mas de um ideário desejável daqui para frente, de reconstruirmos sintaxes perdidas aí ao longo do tempo, né? Esses neurônios sociais que nós fomos perdendo, como citou aí o nosso professor Haroldo, de destruição de instituições como a Ancine, tentaram terminar com a Ancine, uma agência do cinema, e a gente convive aí, minha filha é produtora de cinema, a gente convive com todo o trâmite nos últimos 15 anos, sabendo o que se passou nesse cenário, para chegarmos ao dia de hoje e falarmos, olha, temos eleições gerais esse ano, e nós temos em peso, sem dúvida alguma, uma pauta da educação que é revestida também com a pauta da arte, de todas as artes, para a reconstrução de espaços. Isso se mostra viável, como o senhor falou, de várias instituições, mas pegando as mais rasteiras, né? Desde as organizações de bairro, né? Desde os condomínios de maiores números aí de moradores, onde se puder sustentar com soluções pontuais, bairristas, né? Regionais, que a gente pudesse acreditar no fomento de uma nova política pública de educação, nova política pública de arte, descentralizada desse modelo da busca do lucro, simplesmente? Perfeito. Eu vou começar, eu acho que pela parte que é um pouco mais direta, né? Vamos chamar assim. Okay. A questão da editora Diálogo Freiriano é uma editora que já existe aí no mercado editorial brasileiro há alguns anos. Atualmente, eu sou membro do Conselho Editorial, representando aí o eixo, né, das humanidades.
Este livro, Por uma Administração Socialista, publicado pela editora Diálogo Freiriano em 2025, ele é, na verdade, o meu segundo livro por esta mesma editora, sendo que o primeiro, de 2024, é o Impeachment, Sinal de Crise da Democracia, que foi o tema da minha dissertação de mestrado em Sociologia Política, defendida em 2023, lá no UPERJ, onde eu ainda me encontro como aluno do doutorado. Perfeito. E pesquisador do doutorado. Então, é uma editora que tem como premissa publicar monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado de acadêmicos Brasil afora, independentemente da área do conhecimento. Quando eu falo que eu sou membro do conselho editorial no eixo temático ou na grande área de humanidades, é porque existem diferentes conselhos editoriais que podem, de fato, dar conta das demandas daquelas áreas ali inseridas, que são os seus grandes guarda-chuvas. Perfeito. Já a sua colocação, que é uma colocação ampla, mas eu vou tentar ser, dentro do limite do possível, o mais objetivo possível e o mais claro. Quando o Haroldo cita Paulo Freire, aí isso serve de uma espécie de leitmotiv, né, um motivo condutor para a gente poder permear nossa conversa. Este mesmo Paulo Freire que aparece dentro do meu livro, mas que quando eu trago ele para o meu livro, eu trago para fazer, meio que para usá-lo de escada, como naquelas velhas, pensando na lógica do circo, né? Em que você tem uma escada e aí você vai ter o comediante principal que vai usar aquele escada de trampolim. Não para bater na figura do Paulo Freire e não para bater no pensamento freiriano, muito pelo contrário. Mas, sim, ou sem dúvida, para bater na apropriação que uma escola permeada por uma gramática neoliberal, como o Haroldo bem colocou, se apropria de uma pretensa obra de Paulo Freire para tentar instrumentalizá-la. E, às vezes, ela peca porque você acaba usando parte daquele conhecimento ou trazendo um conhecimento adocicado ou amansado e domesticado demais da conta para poder dar conta de um mundo complexo como o nosso, principalmente num mundo complexo dentro de um capitalismo brasileiro, ou no Brasil, vamos dizer assim. E aí eu vou para a questão que eu acho que é central, que, a meu ver, trazer a discussão da política pública ligada à educação, ou uma política pública ligada à cultura no Brasil, da forma como a gente está hoje, como você traz o exemplo da Ancine, por exemplo, e dessa tentativa de desmonte de algumas instituições ligadas à cultura e à educação, principalmente nos governos Temer e Bolsonaro, como muito bem Haroldo lembrou, e algo que a gente tem que sempre lembrar, ligar o alerta que isso não acontece só no Brasil de 2017 a 2022. Eu falo 17 porque estou pegando a virada de Dilma para Temer, né? Sim. Mas se eu pensar assim, de 16 a 22... Não dá tampão, né? Mas, ao mesmo tempo, ver o que acontece, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, de Donald Trump 2, em que professores de universidades consideradas até então de prestígio não só nos Estados Unidos, mas de prestígio mundial, começam também a sair daquele país em busca de outras universidades em outros países que possam abrigá-los, né? Pensando que pesquisas que adotem uma temática queer ou que trabalhe com questões de gênero ou que trabalhe com questões de minorias sociologicamente falando de forma geral, estão no momento em serem cortadas a qualquer momento e boicote por parte do governo americano, representado na figura de Donald Trump, numa espécie de caça às bruxas, mostrando que há um perigo, que esse perigo de corte em alguns setores da produção cultural e educacional no Brasil não é um caso isolado, né? Isso acontece principalmente em momentos de recrudescimento revolucionário, ou que a gente pode chamar de contra-revolucionários, em que assumem-se forças que elas vão, de fato, tensionar para que a nossa sociedade se polarize o máximo possível,
eu andei pensando esses dias a questão da polarização que se dá no Brasil, ou que se coloca no Brasil, e essa polarização que aparece politicamente no mundo inteiro. Essa polarização ela ocorre principalmente por parte daqueles setores mais à direita do espectro político. E são eles que são esses agentes e esses atores que fazem essa polarização acontecer. Porque atacar um artista, atacar uma obra de arte, atacar uma exposição de arte numa galeria X ou Y, e dizer se aquilo é arte ou se aquilo não é arte, se aquilo ataca a forma que a pessoa entende do que é ser uma família de bem ou não, dentro de uma lógica burguesa, quer dizer, você começa a mostrar que essas figuras, esses atores estão a todo momento tensionando as instituições, estão a todo momento tensionando por parte da mídia, seja ela tradicional ou não, pelas redes sociais, pelos partidos políticos, e eles estão ali, de fato, celebrando os congressos desses países, no caso Brasil, como verdadeiros picadeiros. E aí entra um ponto central na minha fala, que aí eu passo a bola para vocês. Sim. Eu tô muito mais, hoje, vinculado intelectualmente, ou melhor dizendo, espiritualmente, de uma forma filosófica, àquilo que Nadezhda Krupskaya defendia do que a Paulo Freire. Explico. Krupskaya foi uma figura central na forma de se implementar a educação, uma educação libertadora e política e emancipadora na União Soviética, que estava sendo criada, aquele primeiro Estado socialista da humanidade. E ela partia da seguinte premissa: não há como produzir uma educação revolucionária em uma sociedade que não seja revolucionária. Traduzo, para quem não me entender, não há como, de acordo com Krupskaya, fazer uma educação de fato libertadora, emancipadora, numa sociedade capitalista, que vai utilizar todos os mecanismos para fazer com que essa educação seja jogada no ralo, e aí ela se enquadre dentro de uma linha de produção de uma fábrica, como as fábricas de Henry Ford, lá no século XX. Sim. Para concluir, a partir dessa colocação, não há, na minha visão, como, dentro de uma sociedade capitalista, como é aquela que o Brasil se encontra hoje, liberal burguesa, fazer mudanças nas leis para a emancipação ou reformas pela educação e pela cultura, sendo que a própria sociedade a qual nós estamos vinculados, ou o próprio modo de produção a qual nós estamos submetidos, não quer que isso ocorra. Então, dessa forma, não adianta ter boas intenções. Eu não parto de uma base metafísica, ou na verdade, eu não parto de uma linha de pensamento não metafísico, mas de uma linha de pensamento idealista, aquele idealismo lá de Kant, de Hegel, por exemplo. Eu não parto desse ponto eu não parto desse mesmo ponto de partida, e não me calco filosoficamente e intelectualmente a partir disso. Por quê? Porque eu não percebo e não entendo que apenas a vontade ou apenas as boas intenções farão com que a sociedade se emancipe. Quer dizer, se não há um conjunto da coletividade organizado que procure se emancipar e procure fazer com que haja uma verdadeira apropriação daquilo que a burguesia produziu, e aí eu volto a Krupskaya e fecho com o Lenin. Quando o Lenin, que também era esposo de Krupskaya, assume o timão e capitaneia o Partido Comunista, no caso bolchevique, o partido da maioria comunista lá na União Soviética, e cria o primeiro Estado socialista da humanidade, ele mesmo, na hora de implementar parte das políticas educacionais, que tinha ali esse diálogo muito próximo com a Krupskaya, ele vai falar que não adiantava eles desenvolverem, socialistas, revolucionários bolcheviques, não adiantava, e proletários, não adiantava eles tentarem criar tudo do zero. Eles tinham que ter
tudo aquilo que a burguesia produziu, e aí quando eu falo burguesia, não só, eu estou falando também do mundo antigo, como você muito bem lembrou, das Sim. oficinas de artesãos lá da Idade Média. Sim. Não só aquilo do antigo regime, né? Então, não só os elementos de produção do conhecimento europeus da burguesia e do antigo regime, que pudesse ser utilizado pela classe trabalhadora revolucionária para que eles pudessem, a partir desse conhecimento, se emanciparem enquanto uma classe que fosse implementar uma ditadura, como Marx chamava de uma ditadura do proletariado. Ou seja, onde o proletariado revolucionário, consciente de si, para si, e emancipado politicamente, pudesse fazer com que a sociedade se caminhasse em direção a um futuro minimamente digno e muito melhor que qualquer sociedade capitalista existente. Então é daí que eu parto. Perfeito, pessoal. Eu fico feliz porque com essa sua nova explanação agora e em pontos nevrálgicos aí da estrutura da administração socialista pretendida na sua obra, e o senhor bem me corrigiu na primeira parte do nosso programa, quando eu falei até de se aproveitar aquilo que fosse útil do capitalismo para a reconstrução. E o senhor disse, não se trata de fundir nunca, eles não se fundem. É uma apropriação. Uma apropriação daquilo que é utilizável e é produtivo, e aí eu vou me permitir... Para a emancipação. Exato, aí eu vou me permitir aqui uma metáfora, que o senhor me corrija também se eu tiver entendido errado, mas da leitura e da sua explicação, me parece que o senhor disse aí, nós não poderíamos pegar um peixe de água doce e tentar levá-lo para criar no mar. Não vai funcionar, vai morrer. Assim como o inverso também não daria certo. Nós teríamos que pegar peixes do rio e da água doce, criar novos cardumes a partir de uma sustentabilidade, não só de alimentação, não só de aeração, mas que permitisse a sustentabilidade. E isso, ao que vejo, fala de um dos seus capítulos, que vai falar que as necessidades sociais é que deveriam sustentar esse modelo, e não mais o objetivo da sobra ou da produção de excedentes para gerar lucro. Porque quando estávamos lá antes do mercantilismo e fazer o expansionismo do comércio, eu plantava milho e comia milho, eu plantava feijão e comia feijão, eu tosqueava ovelhas e fazia minha lã, e assim por diante. Depois que eu descobri que eu plantava milho em excesso, e eu descobri a roda, e eu pegava o boi, domestiquei, e enchi o carro, e levei para longe, e eu comecei a vender e a trocar por outros produtos, a minha necessidade deixou de ser o que eu precisava para comer. Passou a descer e encher minhas burras de moedas de ouro. E aí, para frente, o mercantilismo veio sustentar o capitalismo, e óbvio que nós estamos num processo que o senhor aí falou, sim, do método global de Paulo Freire, que, sem desmerecê-lo, ele acaba trazendo uma confirmação de que o capitalismo se apropriou daquilo que era útil para poder fazer apenas o que lhe interessava, domesticar as pessoas para o consumo. Ou seja, uma literatura, tudo que nós vimos até hoje, a gente assiste aí essa derrocada de críticas, né? Desde Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, critica-se todo mundo, Monteiro Lobato, tornaram-se todos agora escravagistas, todos racistas, todos misóginos, todos pedófilos, estão combatendo aí a questão da pedofilia através de quebras de paradigmas científicos por causa da questão ligada ao capitalismo desenfreado. Querem vender novas ideias, mas não querem aceitar a nova mente social, como o senhor citou, né? A população não pode ser dissociada do avanço natural. E aí eu queria já partir para um detalhe de alguns capítulos, por exemplo, separando a administração pública da questão das empresas privadas, socialistas, qual seria o peso e contrapeso entre uma e outra? Como fazer eu, empresário, aqui, empreendedor, que estou querendo ir no interior, querendo fomentar o negócio, como é que eu consigo fugir desse ditame autoritário da política, que até ao criar empresas, como eu mesmo fui consultor aí de órgãos do governo que criam microempresas a partir do nada, né? Todo mundo é empresário, né? Agora a precarização de mão de obra, a uberização, a pejotização, todo mundo agora é PJ. A gente vê um cara subindo aí no posto para ligar o telefone, ele não é uma pessoa física, ele não tem férias, ele é uma PJ que tirou a nota fiscal para outra PJ
e estamos conversados. Se ele se acidenta e não tiver um plano de saúde, ele não tem seguridade social, ele não tem férias, não tem 13º, não tem todas as conquistas sociais que o trabalhador brasileiro conseguiu em 43, com a criação da CLT, que, aliás, hoje tem sido usada de forma jocosa como sendo algo indigno. Ah, aquilo ali é CLT, é pobre coitado, porque aquilo ali é pau mandado, né? Então, o cara hoje bacana fala que é empresário, eu tenho uma PJ, e isso nos coloca numa condição desconfortável de ou aderirmos ao modelo ou sucumbirmos, porque fica difícil. A vendedora de alface, de salsinha, cebolinha, o vendedor do carrinho de cachorro-quente, ele não se tornar uma PJ porque ele vai dar contramão do que estão colocando goela abaixo do povo, não é isso, professor? Você falou uma série de coisas, eu acho que cabe aí alguns comentários, né? Pois não. Primeiramente, em relação a essa distinção entre a empresa privada e a empresa pública, né? Claro que eu, quando eu trago uma discussão, ou eu tento trazer uma discussão dentro do campo da administração, barra gestão, enquanto uma disciplina acadêmica, né, e também serve aí como um parâmetro para que as empresas, as instituições de forma geral, não só públicas, mas também privadas, possam serem organizadas, né? Não à toa que nós temos hoje cursos de administração e cursos de administração pública. Né? Ou seja, houve-se a necessidade, em algum momento, de também pensar a administração das cidades, a administração dos estados e da nação, por meio toda essa parafernália, ou toda essa antropotécnica desenvolvida lá por Ford, Fayol e Companhia Limitada. Então, é o que eu tenho 2 pontos. Na verdade, eu tenho dois núcleos muito importantes. Volto à frase que eu falei agora em relação a Krupska, ao Lenin e ao Paulo Freire. Estamos numa sociedade capitalista. E aí você muito bem pintou esse quadro. Estamos numa sociedade capitalista. Então, numa sociedade capitalista, as empresas públicas, elas trabalham numa lógica capitalista. Elas estão submetidas ao grande capital e elas não vão sair disso. Mesmo que haja ali um elemento curioso que ele começa a desaparecer, às vezes, no discurso de algumas figuras que estão nas mídias, de todas as formas por aí hoje, que é entender que a empresa pública, se eu pensar que as prefeituras de Companhia Limitada são empresas públicas, ou administrações públicas, elas não necessariamente, ou elas não teriam que, mesmo em uma sociedade pautada pelo lucro, prover o lucro. Daí, aquele erro, que não é só um erro, é uma falácia e, ao mesmo tempo, é uma forma de tapeação por parte do discurso de que alguns economistas adoram aparecer nas redes de televisão Brasil afora para comparar, por exemplo, ou alguns políticos de plantão, para comparar, por exemplo, a prefeitura da cidade tal, ou o governo do estado tal, ou a presidência da república tal, com o nosso lar, né? E aí ele trata a ideia da economia que você, Dona Maria, que tem ali o seu salário, que cuida do seu trabalho, dos seus filhos, não pode gastar mais do que recebe, e que você tem que controlar as suas despesas, as suas finanças, e toda aquela conversinha fiada que a gente já está cansado de saber. Principalmente com a intenção de vender curso de coach por aí. Nesse balaio de gato, o que vai acontecer? A gente entende que, eu digo assim, nós, parte da grande massa de trabalhadores, dentro de uma certa média de pensamento, aquilo que a gente chama de senso comum, que vai tender a se orientar, vamos dizer assim, por aquilo que está mais evidente, seja por uma dona Rede Globo da vida, ou seja por um grande influencer da vida da outra, ou de um político, uma figura do momento, por exemplo, que vai estar ali, às vezes, capitaneando o seu grupo, né? O grupo de apoio. E aí essa pessoa ela vai tender a pensar, e aí eu entro na questão do pipoqueiro, entro na questão dessas pessoas que estão tentando aí se encontrar
na iniciativa privada de alguma forma. Elas vão tender a pensar que é isso, o Estado não serve para poder gerar lucro, ele não pode desenvolver novas tecnologias, ele não pode investir tanto nas pessoas para que elas tenham um mínimo de dignidade através de programas que a gente sabe que são mínimos do ponto de vista daquilo que poderia ser o ideal, né? Eu não precisaria nem parar para debater, por exemplo, a necessidade que o Estado teria, que numa sociedade minimamente decente, de amparar, por exemplo, artistas que não contam com um salário mensal. Ou um Estado em que pudesse dar moradia digna para todo mundo, ou um Estado em que não precisasse existir a concepção de Enem ou de vestibular, ou do que quer que fosse. Bastasse eu, independentemente da minha idade e da minha origem social, falar que eu quero fazer faculdade ou não, eu faria faculdade ou não. O problema seria meu. Né? Eu poderia ser um técnico em enfermagem, eu poderia ser um cirurgião, especialista em doenças vasculares, por exemplo. O problema é que eu deveria resolver enquanto indivíduo nessa sociedade. Mas nós tendemos, aí eu volto numa coisa que o Haroldo falou, que eu acho que elas são todas imbricadas aí. O Haroldo muito bem colocou. Aquela ideologia produzida pela burguesia. Porque o Marx já havia identificado isso, que a ideologia ela nasce nas esferas altas da sociedade, ou esferas superiores. Não superiores do ponto de vista qualitativo ou evolucionário. E sim superiores porque, de fato, elas que vão denominar hierarquicamente, como você muito bem também colocou, Rachid, quando se apresentou a maçonaria, a igreja e outras instituições que trabalham na lógica da verticalização extrema, né, e da hierarquia de poder, em que essas pessoas elas passam, independentemente da classe social a qual elas fazem parte e se agrupam, elas vão passar a refletir aquilo que a burguesia joga. Então, a pessoa, quando acredita que o Estado não tem que investir, porque o Estado não pode gerar lucro, voltando à questão da administração, que numa sociedade burguesa, o lucro está ligado diretamente ou mais visivelmente à empreitada individual ou, seja ela, no caso, privada e não pública. E o Estado ele vem ali como um balizador, um órgão de controle, um órgão que vai dar parâmetro e que vai servir de base para dar as leis e para verificar se aquelas empresas estão cumprindo ou não. Pois a gente sabe que, numa sociedade como a nossa, capitalista, em que no capitalismo tende-se tudo ou sempre ao monopólio, o poder real ou o poder de fato ele vai estar concentrado hoje, principalmente, no mundo extremamente conectado como o nosso, em 5 grandes empresas conhecidas como Big Techs. Big Techs. Que todo mundo sabe os nomes dessas empresas, inclusive algumas delas sabemos até quem são os próprios donos, os rostos dessas empresas. Que às vezes não é só um dono, pode ter ali um conselho diretor com 30 mil acionistas majoritários. A questão não é essa. Mas nós temos ali aqueles rostos que se tornaram também garotos propagandas, como é o caso do Elon Musk, do Bezos, do Zuckerberg e de uma série de outros aí. Verdade. Então, essa sociedade que produz ideologia e que faz com que todos nós, não só a pessoa que vende pipoca ou a pessoa que está cuidando da sua economia doméstica, mas como você, Rachid, Haroldo e eu, e todo mundo aquilo que está nos acompanhando hoje, nós também somos passíveis, independentemente do nosso grau de consciência política ou não, nós também somos passíveis de reprodução de ideologias. E aí, Sim. o ponto que você traz, que aí eu fecho minha fala, passo para o Haroldo e para você também de novo, Sim. é que esses ataques que você muito bem colocou em relação a figuras como Manuel Bandeira, Monteiro Lobato e outros, eu já participei de discussões em que tinha maluco, porque eu acho que a coisa é papo de maluco, definindo se Kant era racista ou não. Sim. Só que quando você para poder definir ou debater se Kant, que é um cara que viveu na virada do 18 para 19, no meio de um continente europeu, que estava num processo de colonização, expansão imperialista e uma série de outras coisas que a gente está cansado de saber aí, essa pessoa ela ia pensar diferente disso? Em que situação? Como? Né? Aí você faz uma leitura rasa hoje, acrítica,
sem nenhum rigor metodológico, e você passa a atacar anacrônica, porque está usando os valores do século XXI, né, Haroldo? Para poder fazer uma leitura do século XVIII, XIX. E aí você deixa, aí eu volto ao Lenin, você deixa de utilizar o conhecimento produzido na burguesia, porque o Kant é parte de um conhecimento produzido pela burguesia, que eu, o Wallace, mesmo sendo marxista, não o desprezo em maneira alguma. Porque eu sei da sua relevância para a humanidade, não só para mim. Percebe? Então, assim, e aí você diz, professor, não pode ser rasteiro, não pode ser rasteiro. Exatamente, é muito superficial, né? A gente querer pegar a temporalidade para essa questão e esquecer o momento que a gente vive. Nós não vamos regredir, nós não vamos retroceder, mas nós não podemos deixar que a história seja simplesmente esquecida. Porque quando nós fazemos isso, e aí fica a minha crítica aí também, de uma maneira geral, não só as questões ligadas à ditadura ou ao período do regime militar no Brasil, em que as pessoas agora demonizam todos os autores daquela época, todos os compositores da época, né? E aí eu queria até lembrar uma figura aqui, para o professor Haroldo nos brindar aí com a sua opinião também, porque a gente, e o senhor falando aí, professor, fui recapitulando aqui questões ligadas ao princípio, o direito econômico não existia, né? A economia não existia. Antes, naquela época, que falavam aí dos escambos, etc., no início do dinheiro, o contrato é a coisa mais importante da economia no mundo, foi a figura do contrato. Lembrar aqui de Adam Smith, né? Aquela questão da mão invisível, que ele vai falar que ela interfere na economia a todo momento, e o pessoal vai nos brindar aí com essa perspectiva. Se existe de verdade a ideia do que os chamados liberais propunham, de falar do mercado livre, da livre iniciativa de comércio, livre iniciativa de produção, se isso está efetivamente dentro da nossa estrutura educacional do nosso comerciante, do nosso industrial, do nosso agro, que aparece agora, estão querendo se apropriar do agro, né? Como se agro fosse de direita, se agro fosse de esquerda, enfim, fica uma loucura que a gente começa até a se perder. Aí, se existe essa mão invisível no mercado, que chega e diz, olha, as moças agora estão ganhando força no agro. Então tem programa de televisão aí, até especializado, eu acho, que já tem só mulheres que são talentos no campo. Mulheres que pilotam tratores, mulheres que ordenham vacas, mulheres que controlam drones para cuidar da fazenda. E parece que tem um programa aí, domingo, aí, não sei se figura ainda nas redes globais, que as mulheres estão no destaque porque estão produzindo no campo. Isso tudo, para mim, me soa, como o senhor disse antes, uma rotulagem rasteira daquilo que tentaram se apropriar de ideias que eram originais, né? A exemplo da educação, aí falamos das artes, a mesma coisa, os esportes, né? A gente vê no esporte hoje toda essa guerra aí sobre a questão do feminino, sobre a questão dos atletas trans, mas esqueceram que tem por trás um histórico, né, professor Haroldo, que demonstra essa evolução, que nem sempre a revolução é uma evolução pacífica. A revolução, às vezes, é sangrenta, às vezes ela é dolorida, mas ela é evolução. Né? E quando a gente fala de revolução, é revirar a evolução, ainda que seja a duras penas, né, professor Haroldo? Muito bem. Me ocorre que, para dar conta dessa provocação que você fez, em sequência às colocações do Wallace, sim, concordando, inclusive, que há essa contradição interna na educação brasileira por aqueles professores e professoras que, buscando atuar de uma forma libertária, não pode perder de vista que estamos dentro de um processo bastante contraditório de propor liberdade numa estrutura que não a favorece. Porque antes de você oferecer liberdade, há que se perguntar, você quer ser livre? O sujeito, para assumir a liberdade, exige dele um compromisso de atuação política no mundo, que nem todo mundo, ou 99% da população, não tem interesse, não tem força de vontade, não tem educação suficiente do ponto de vista do conhecimento da história da construção do pensamento planetário, ocidental. Vamos focalizar no nosso aqui, que é uma influência maior do eixo norte. O pensamento ocidental na perspectiva europeia dos Estados Unidos, ali, daquele Atlântico Norte.
Porque nem o Ocidente, se você for ser rigoroso, a ele nós não pertencemos. Uma sociedade tão desigual, em que tem a participação aí dos povos originários, sobreviventes ao genocídio português. A nossa estrutura aqui está geograficamente no Ocidente, mas é muito mais complexo do que isso. Nesse sentido, eu penso que, para responder se vamos deixar ser submetidos à lei do mercado, antes de tudo, nós temos que perguntar sempre a cada ideia a quem ela serve. É uma pergunta-chave. Diante de qualquer situação, as ideias do Smith, a ideia do Rousseau, a quem ela serve? Os contratualistas. Quando você acredita, eu acho que a maior falácia que dá origem aos contratos, ao pensamento do Estado moderno, a maior falácia é que, em algum momento da história da humanidade, nós que nascemos aqui no planeta e encontramos a matéria sobre a qual nós vamos atuar, é o pensamento do Marx. Você atua com o seu trabalho sobre a natureza e a transforma visando a uma expansão do espírito, a conforto material, a ter acesso a viver num planeta que você respira ar, que você precisa de abrigo, que você precisa de água, de alimento saudável, para ser um espírito que aprende, que cria. Olha, se você inventa em algum momento que isso que está aí, você pode dividir em pedaços, e alguns falam que é meu, eu falo com as minhas turmas de primeiro período da psicologia, quando eu atuava lá dando aula de filosofia, e falo com as minhas alunas da pedagogia na FUMEC. Quem inventou a propriedade privada teve um trabalho duplo, teve que inventar o possessivo também. Claro. O problema possessivo, antes de alguém falar isso é meu, ficar uma estaca, depois uma bandeira, e os portugueses chegaram com aqueles maços de pedra. Isso é do reino português. A quem disse? A quem serve essa ideia? Então eu digo, quem inventou a propriedade privada teve que inventar na sequência o meu, seu, teu, nosso, vosso, deles. Nesse sentido, é uma falácia. E toda a estrutura estatal, para esse pensamento liberal, do pensamento dos contratualistas, que depois chegou numa experiência democrática que já está falida. Nós temos aí autores falando de pós-democracia. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise enorme desse pensamento. Sim. Esse modelo não está atendendo, de novo, para quem pensa minimamente, esse modelo de gestão da coisa pública não está atendendo aquilo que no sonho, lá, ou na venda do pensamento, olha, vamos inventar um contrato, abre mão um pouco da sua liberdade, abre um pouco mão dos seus direitos que eram absolutamente os mais amplos possíveis, em nome de ter uma gestão coletiva, para o bem comum. Mentira! Mentira! Esse é o papel, mas no papel ele não vira prática. Então, Sim. uma educação transformadora, e já começando a fechar a minha contribuição, eu penso que eu aproveito, Wallace, e diante da problematização que você traz, outra coisa que eu também procuro na minha vida prática, na minha praxis, é problematiza e propõe uma saída. Então, quando eu problematizo, e temos essa questão da demanda por uma educação libertadora na perspectiva da esposa do Lênin, porque ela teve a condição material, no espaço-tempo dela, ela pôde propor, ao lado de um companheiro tão potente, propor um modelo em que ela pode falar, um modelo revolucionário, isso é possível numa sociedade que passou por uma revolução no sentido dessa humanidade que nós almejamos, em que as condições mínimas de vida e de existência estejam garantidas pelo trabalho. Poucas horas por dia de trabalho para todo mundo ter uma vida decente. Se a pessoa quer se matar no trabalho, aí o Wallace diz, é opção pessoal. Eu quero 4 horas, 2 horas para garantir uma existência digna, porque meu objetivo é ficar desenhando. Sim. Eu mandando carta de desenho para vocês, é um trabalho absolutamente inútil do ponto de vista da produção capitalista. Eu quero trocar artes, eu quero trocar ócio, eu quero trocar beleza, eu quero pensar sobre a existência, por que existimos, de onde viemos, por que existe a coisa e não nada. É a minha questão central. Nessa perspectiva, atuando como professor, eu procuro fazer da minha sala, que é onde eu posso atuar politicamente, esteticamente, eticamente, com 30 alunas. Então, eu questiono isso durante os meus encontros e lanço sementes. Vamos sonhar com uma sociedade em que nós construamos juntos essa educação libertária, praticando-a dentro dessa sala.
dentro dessa sala de aula. Acolhendo as alunas, sendo extremamente atento às demandas humanas, das contradições que alunas pobres, bolsistas, estudam numa escola privada, porque não tiveram acesso à educação pública de qualidade, não podem acessar ao UENG, ao UFMG, aqui na região de Belo Horizonte. Então, nesse sentido, há uma esperança. Agora, é microscópica, a atuação é micropolítica, e eu já parei de sofrer. Eu não espero mudar o mundo. Eu vou fazer a transformação no raio do meu alcance, enquanto ser que assim dorme com a consciência tranquila. Porque Perfeito. eu estou fazendo a minha parte. Perfeito, te agradeço. Eu queria dizer para os nossos internautas que acompanham o nosso programa, nosso tempo é sempre muito pouco, a gente está chegando no final do programa, já é muito rápido, mas aí só disse muitas coisas interessantes e eu tentando aqui costurar tudo aqui na cabeça. Primeiro, o senhor falou da questão do possessivo aí, e aí eu remontei imediatamente a Engels, né, com a origem do Estado, da família e da propriedade privada. E ele coloca as três coisas no balaio, né? Porque o Estado se apropria da família como célula social para poder vender, ou seja, para dar o direito de propriedade para dizer, isso é seu, isso é meu. Você pega o que é seu e paga o meu imposto. E aí, Roosevelt eternizou a máxima. Na vida, só a morte e os impostos são certos, né? O resto a gente não sabe. Daí, vou fazer outra ponte lá. De Engels, a gente vai para outra. Porque quando a gente pensa essa questão da produção voltada não para o que a pessoa precisa, mas para o que o Estado precisa que a pessoa precise, e a gente falou isso no último encontro, né? A época que o Brasil importava esqui para neve, né? Nós importávamos esqui para neve em permuta com a Inglaterra, com não sei quem. Então, estão guardando os esqui até hoje, esperando lá, quem sabe Maria da Fé esse ano, na Serra Gaúcha, para poder esquiar. Mas a verdade é que nós temos aí uma mão invisível do Adam Smith fazendo com que Engels fique para trás, porque, afinal de contas, né, se a gente chupar toda essa informação, entre aspas, né, professor Wallace, a gente vai colocar a sociedade brasileira num poderio gigante, quando, na verdade, foi falado aí nas big techs, nas grandes empreendimentos. Ontem eu conversava com alguém sobre esse trauma todo aí da questão do detergente contaminado ou não, do sabão em pó, etc., e as pessoas levando isso para um outro campo. E aí eu recuperei na internet, mandei lá, tem um comercial da Bombril lá de 2018, e mostrando lá o Che Guevara comandando lá o exército do detergente da Bombril. Anterior, não é não? Ele é anterior a 2018, não? Eu acho que ele é antes. Eu acho que é de 2018, né? 18? O Carlos Moreno ainda era o garoto propaganda, né? Quer dizer, que ficou 40 anos. Enfim, nós estamos vivendo essa realidade. Nós temos aí um último capítulo do livro do professor Wallace, discute a questão da ética administrativa nos sistemas coletivistas, ou seja, como colocar a mão de obra, né, a força do trabalhador de verdade, como sujeito coletivo da gestão. Como é que nós podemos tratar isso numa horizontalização do poder, né, como se fosse uma cooperativa de gestão, ou uma gestão através do cooperativismo, uma moeda nova ao invés do capitalismo, ao invés do socialismo, ao invés da democracia, o que Robert Dahl, né, cientista norte-americano, criou, da poliarquia. Nós estamos a caminho de uma democracia, vivendo curvas entre a ditadura, que seria o excesso de opressão do Estado, versus o excesso de libertação do povo, que seria uma anarquia. Uma ditadura de um lado e uma anarquia da outra, para poder construir na congênese aí uma, enfim, democracia. Acho que estamos longe ainda, o senhor falou também, fico na esperança de produzir aqui no meu pedaço, aqui no meu território, aquilo que eu puder, levando sementes, como os senhores estão trazendo aqui, sementes valiosas para nós hoje. Eu queria que o professor Wallace fizesse essa última consideração, já apresentando seus pedidos, o professor Haroldo também depois, a gente quase encerrando o programa, agradecendo mais uma vez pela participação. Fala, professor Wallace. Olha que interessante isso que você fala, né? A gente imaginar que uma revolução é algo que está tão distante da nossa realidade, né? Em janeiro de 1917, o Lenin, ainda exilado na Suíça, dando palestras para os seus alunos no curso de inverno, mencionava em uma daquelas conferências o fato que ele, Lenin, talvez não estivesse vivo para ver uma revolução acontecer. Isso era janeiro de 17. Em fevereiro de 17, você tem a primeira revolução. No caso, nós tínhamos tido ali a Revolução de 1905, que foi
fracassada, mas nós temos uma revolução de fevereiro de 17 que vai levar ao governo de transição e que vai culminar depois na grande revolução de outubro de 17. E aí, olha que interessante, né? Ele, Lenin, não via, talvez, a possibilidade de estar vivo para ver isso acontecer. Então, é dentro dessa perspectiva que eu parto, de imaginarmos uma sociedade que ela realmente, num momento sócio-histórico, que a gente claramente percebe como um momento sócio-histórico contra-revolucionário, em que as perspectivas revolucionárias elas podem estar distantes da nossa realidade, mas a história ela é dinâmica. Ela é dinâmica e ela é impossível de ser preditiva. Não há uma previsibilidade na história. Aquilo que acontece hoje pode amanhã ser outra coisa assim, e dar uma reviravolta completa. Quando a gente pensa na questão dessas empresas, dessas cooperativas, como você bem coloca, eu separo no livro duas categorias que elas são centrais dentro do processo de organização, que são os gestores, ou, no caso, dirigentes, e os dirigidos, que são os geridos. Dentro de uma fábrica ou de uma empresa, vamos chamar assim, de uma empresa socialista, nos moldes, apesar que eu não fico criando receita de bolo ali no meu livro, mas dentro de uma lógica que dialogue com aquilo que eu proponho no livro, trazendo um pouco dessa ideia das propostas que o Haroldo menciona, de não só ficar na crítica, mas também trazer as proposições, eu coloco o seguinte: então, se você tem duas categorias centrais ali na divisão do trabalho dentro daquela organização, que é o diretor e o dirigente, e o dirigido, ou o gestor e o gerido, esse gerido ele tem que ter também as competências, sejam elas emocionais, sejam elas das suas hard skills, como o povo adora falar hoje, das suas soft skills, para que essas pessoas também possam entender o processo de produção daquela fábrica e o processo de gestão daquela fábrica. Eu falo fábrica aqui como uma figura abstrata, mas poderia ser escola, poderia ser hospital, poderia ser clínica, poderia ser igreja, poderia ser partido político, sindicato, cooperativa, sistema carcerário e aí tudo que a gente tem como instituição na sociedade. Aquela figura ele tem que ter a capacidade de entender o que acontece dentro daquele local onde ele trabalha, enquanto um gerido, para que em um momento qualquer, que pode ser hoje, ou pode ser amanhã, ou pode ser daqui 5 anos, num processo de rodízio, ele assuma o papel da liderança, ele assuma o papel do gestor. Para que, não, e claro, nesse sentido, não uma gestão ou um gestor que se torne dirigente por 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos, porque aí temos um outro problema que pode ser criado nessa estrutura que eu estou desenvolvendo, ou estou refletindo a respeito, mas que todos eles tenham um papel de liderança em seu momento específico, para que eles façam um rodízio. Né? E aí, claro, as decisões não podem ser decisões tomadas na cabeça de um gestor porque ele acordou com a ideia brilhante, um momento eureka. Não, tem que ser compartilhado, tem que ser votado, tem que ser implementado em assembleia, em conselho, aquilo que os russos chamavam de Soviet, né? Que eram exatamente esses conselhos formados lá em 1905. Né, que depois a União Soviética vai se basear nesse conceito, né? Que Soviética é exatamente o quê? Conselho. Se temos 30 pessoas trabalhando na mesma fábrica, 30 pessoas têm que compor esse conselho. Mas a fábrica tem 300 pessoas, Wallace. Fica difícil, então, criar um conselho de 300 pessoas. Não tem problema, se for o caso. Pode ter as 300 ou pode ter 30 representantes dos 300 para poder assumir durante 1 ano, 2 anos, o que for, o período que eles vão decidir que é bom, para tomar as decisões pela coletividade. Perfeito. Mas sempre com o ouvido grudado naquelas necessidades do restante dos geridos daquela fábrica. Perfeito. Né? Porque se a fábrica tiver 3.000 pessoas, é realmente difícil você ter uma assembleia de 3.000 pessoas. Coloca 300. Representantes. Percebe?
Porque esses ali, eles vão ter um rodízio. Eles vão ter um rodízio entre si. Ou divide os 3.000 em 100 de 30. Exato. Claro, claro. Bom, com isso, então, eu peço desculpas aí, pessoal, suas considerações também, a gente depois volta aí apenas para despedir. Professor Wallace, primeiro, muito obrigado por toda a dinâmica de apresentação do seu livro, né, por uma administração socialista, que é uma das obras. Nós vamos ter a oportunidade de lançar outra, né, que já está aí com o curso aberto, nós temos aí no seu site. Dá para a gente o Instagram, te encontram aí, fácil. Está em Wallace Armani Oficial. Nós temos também um Instagram da escola, mas ele está temporariamente desativado. Parte disso é em função da minha ida à Rússia. Claro. Mas a pessoa me encontra facilmente no Instagram com o Wallace Armani Oficial. Aqui na tela aí com 2 L's. Exato, igual está aqui. Ali a pessoa verifica o CIOE porque é a sigla, né? Centro de Idiomas e Outros Estudos. Perfeito. Oferecemos cursos de humanidades e de idiomas em geral. Pois é, e como te apresentei aqui, não falei da sua qualidade hiper poliglota, né? Você que domina, e podia ser até papa, né? Porque é um dos requisitos, podia assumir. Se nada der certo, vai candidatar a papa. Não, esse pepino eu não quero assumir, não. Eu passo, viu? Obrigado, professor. É um prazer muito grande te receber. Professor Haroldo, um abraço também forte. Muito obrigado aí pelas suas considerações finais. Sua despedida, muito obrigado. Sim, eu que agradeço essa oportunidade, sempre de muita aprendizagem na troca de ideias com vocês, aqui da forma, mesmo que seja de uma forma virtual. É interessante que nós estamos terminando, por causa de uma contradição, o tempo no Instagram, o tempo que as pessoas suportam de um programa de troca de ideias, se passa de 60 minutos, o gestor do tempo, o senhor do tempo do Instagram, do ponto e contraponto, já fica ali um pouco já incomodado, porque é sinal do tempo. É exatamente o zeitgeist. É sinal do espírito da época que nós vivemos. Nós temos aí esse controle do tempo, então eu só tenho a agradecer, mas levando em conta que até nós aqui, tentando fazer algo que divirja dessa tendência, estamos submetidos a um tipo de média que é mais de 1 hora, ninguém suporta. Então, obrigado pela presença, e a gente continua essa conversa em outra ocasião, sobre um outro tema, sobre a divulgação de um outro livro, mas eu vou dar um spoiler aqui, que na direção de aplicar o conhecimento criado pelo Wallace, ele me deu uma ideia, enquanto eu estava escrevendo o esboço do meu projeto de doutorado na gestão do conhecimento, ouso tentar fazer um plano de negócio no meu projeto de doutorado para uma fábrica que vai fabricar giz de lousa que respeite a apreensão da criança pequena, para aumentar a qualidade da educação, dando uma contribuição no campo do ensino da arte na educação básica no Brasil. E o Wallace, como tem todo um know-how de administração, ele já foi convidado por mim para me ajudar na construção de um plano de negócio, que eu vou pagá-lo com a bolsa que eu vou pleitear para fazer esse projeto. Que maravilha, que maravilha. Cultura produzindo cultura, né? É isso. Produzindo as nossas necessidades. E aplicando aquilo que ele construiu a favor da educação, a favor da criança pequena, claro, gerando trabalho de uma forma comunitária, numa gestão, no mínimo, de cogestão, com uma cooperativa. É um sonho que nós estamos tentando implementar. Muito bem. Fico muito feliz de poder ter contato de novo com vossas excelências, com excelentes e brilhantes ideias, e convido aí para um próximo ponto contra ponto. Respeito a sua opinião, respeite a minha posição. Grande abraço, professores. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço, pessoal.